Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma aula de física. Bom, agora nós estaremos estudando um novo conteúdo, gases perfeitos, teoria cinética dos gases. Até o momento, o nosso estudo se deu acerca da termologia, desde o primeiro bimestre, quando nós estudamos escalas termométricas, calor, quantidade de calor. Posteriormente, nós fomos para calorimetria e, por fim, agora nós estudamos dilatação. Vimos os três tipos básicos de dilatação de sólidos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Nessa última também aplicando para líquidos. Bom, o nosso intuito agora em física é mudar o assunto, né? Mudar o conteúdo. Nós deixamos agora a termodinâmica, mais relacionado com a quantidade de calor especificamente falando, e entraremos no estudo dos gases. Bom, vamos acompanhando a aula aqui. Eu vou projetar uns slides e decorrência desses slides, nós estaremos fazendo os comentários. Bom, gases perfeitos nada mais é que um gás ideal, também chamado em química, em física, são gases que estão com alguns comportamentos relacionados com as leis. Tirei luz aqui, algumas leis físicas que, na verdade, nos traz uma ideologia de como seria um gás. Gás perfeito, gás ideal, ele é um gás teórico. Ele é um gás que não existe na prática, na idealidade, mas nós fazendo os gases reais chegando próximo à idealidade, nós temos, portanto, a definição de gases perfeitos ou gases ideais. Se vocês forem olhar um livro de física e um livro de química, esse conteúdo ele é trabalhado nas duas áreas de conhecimento, tanto na física quanto na química. É muito interessante esse estudo e mostra a sua importância também. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre os estados físicos da matéria, nós falamos dos estados sólido, líquido e gasoso. Quais são as características básicas desses estados? Vamos aqui. O estado sólido em laranja possui forma e volume definidos. O sólido, ele possui forma e volume definidos. Você pega, por exemplo, uma barra de metal, a sua forma e o seu volume são definidos, uma vez que eu não mudo a temperatura. Eu não faço, por exemplo, ele chegar na temperatura de fusão para eu derreter o material. Mas nas condições ambientes ele se enquadra dentro de forma e volumes bem definidos. Eles são os sólidos resistentes à compressão, ou seja, eles têm um alto poder de compressão e distorção. Eles são resistentes, na verdade, eu não consigo comprimir um sólido, eu não consigo distorcer um sólido. Por exemplo, a gente pega um pedaço de madeira, vai tentar torcer para você ver. A gente não consegue, tá bom? O outro estado também que nós temos é o estado líquido, aqui na nossa ilustração, mostrando a água. O sólido, por exemplo, mostrando a superfície solidificada da água ou gelo, tá bom? O estado líquido. Moléculas são submetidas a intensas forças de atração, quando nós em química estudamos, são chamadas de ligações de hidrogênio, possuem volume definido, mas sua forma é a do recipiente que os contém. O que significa isso? Bom, se eu pego 1 litro de água, eu vou ter 1 litro de água independente do recipiente que eu colocar esta água. Portanto, o volume é fixo, o volume é bem definido. Só que a forma vai ser a forma do recipiente. Se eu colocar em um recipiente que ele é barrigudo para fora, a água vai adquirir aquele formato barrigudinho. Se eu coloco em um recipiente que ele é todo cheio de cinturadinho, a água vai ocupar também aquela forma cinturada. Se eu coloco água, o líquido dentro de um funil, ok? Ele vai adquirir a forma de um funil. Portanto, a forma depende do recipiente. E o estado gasoso, que é o nosso ponto principal da aula, que é o que nós estaremos estudando, por isso que o próprio conteúdo fala teoria dos gases. Bom, gás é uma substância, um estado físico bem intrigante para a gente. Por isso que ele é o assunto da aula de hoje e da aula
das próximas aulas também. As forças de coesão que ligam as moléculas são muito fracas, de modo que elas se deslocam caoticamente em altas velocidades. Quando nós falamos coesão, as forças de atração. As forças de atração, se nós formos trabalhar quimicamente, são forças de Van der Waals, ou também chamada de forças de London. A gente não vai entrar no mérito da questão. Bom, mas essas interações elas são muito fracas, onde nós temos as moléculas do gás distantes entre si, e elas possuem uma capacidade de se movimentar sem que essas moléculas estejam intensamente ligadas. Isso faz com que as moléculas tenham um movimento caótico e em grandes velocidades. Não possuem forma nem volume definidos e ocupam todo o volume do recipiente que os contém. Por exemplo, se eu pego uma garrafa de 2 litros e injeto ar lá dentro, eu não vou falar que eu só tenho 1 litro de ar. Eu não vou falar que eu tenho 500 ml de ar. Se eu injetei ar lá, pouca quantidade ou muita quantidade, nós estaremos assumindo que ali nós temos 2 litros de ar. Por quê? Porque o ar, essa molécula do gás, ela vai ocupar todo o volume do recipiente. Bom? Bom, aqui nesse primeiro slide, nós fizemos um apanhado geral dos 3 estados físicos da matéria. Mas, professor, qual que é o nosso foco? Estado gasoso. Vamos observar. Gases perfeitos. Teoria cinética dos gases. Dos 3 estados físicos da matéria, nós estaremos estudando o estado gasoso. Beleza. Está ele aqui. Existe uma grande distância entre as moléculas, o que nós podemos concluir que um gás é constituído principalmente por espaço vazio. Ok? Igual eu falei, eu tenho 2 litros, uma garrafa de 2 litros. Injetei lá, assoprei no gargalo na boca da garrafa e fechei ela. Quantos litros de ar eu tenho lá? 2 litros. Eu tenho que assumir que eu tenho 2 litros. Por quê? Porque essas moléculas estarão ocupando todo o volume do recipiente. Basicamente, portanto, nós dizemos que as moléculas, que os gases praticamente são constituídos por espaços vazios. Um exemplo muito interessante, nós podemos pegar uma seringa, puxa o êmbolo até o máximo, tampa a saída de ar aqui, a saída da boquinha da seringa e comprime ela. Você vai observar, sei lá, a seringa tem 15 ml. Você vai comprimir a uma quantidade máxima. Você pode colocar força que você não consegue mais comprimir, tá bom? Aquele momento que você não consegue mais comprimir, aquele volume, praticamente eu não consigo mais aproximar as moléculas umas às outras para fazer a diminuição do volume. Mas uma seringa de 15 ml, se eu reduzir ela para 2 ml de gás, significa o quê? Que há um grande espaço vazio entre essas moléculas, tá bom? E isso é responsável por sua alta compressibilidade, ou seja, poder de compressão. Eu tenho a seringa, eu comprimo, eu emito uma pressão no êmbolo e o volume diminui. Portanto, a pressão é exercida devido ao movimento caótico e veloz dos gases, o que resulta em constantes choques contra as paredes do recipiente que os contém. O que gera a pressão de um gás? O choque molécula-molécula e o choque molécula-parede do recipiente. Isso aqui é muito importante, pode ser uma pergunta de vestibular. Estejam atentos. O que causa a pressão de um gás? É o choque caótico entre molécula-molécula e molécula-parede do recipiente que contém esse gás. Muito interessante nós pensarmos, por exemplo, na panela de pressão. O que é a panela de pressão? Nada mais que um sistema onde, quando eu aqueço o material que está ali, o alimento que está ali com água, vai me gerar uma pressão. Por isso que a panela, eu não posso enchê-la totalmente de água até a tampa. A panela não vai suportar a pressão, a panela vai explodir. O que é bom? Você enche até 2/3 da panela, tá bom? Então, por exemplo, se a panela tem, sei lá, 1 litro, você enche 2/3 dela, tá? Que vai dar aproximadamente aí 666 ml. Você enche com o líquido
água e o material, por exemplo, cozinhar feijão. Deixa um terço dela vazia, entre aspas, né, com gases. Quando você aquece aquele sistema, o sistema como um todo, o líquido vai evaporar, as moléculas de vapor d'água ficarão nesse espaço que você deixou sem o material, mas na verdade ali existe gás. Cada vez que a água vai ebulindo, os gases vão sendo gerados. E para onde esses gases tendem a ir? Para essa camada superior. E aí vai gerar pressão. Por isso que a panela de pressão cozinha rápido os alimentos. Devido à elevada pressão interna do sistema, nós conseguimos fazer com que o alimento seja cozido mais rapidamente. Você não vai cozinhar um feijão numa panela normal de fazer arroz. Portanto, nós recorremos a esse mecanismo, trabalhando aqui o efeito da pressão dos gases. Tá bom? Certinho. E quando a gente fala da teoria cinética, a gente fala de 4 importantes postulados, 4 importantes ideias dos cientistas que desenvolveram esta pesquisa. Tá bom? Então, veja bem, pessoal, 4 postulados da teoria cinética dos gases. Isso aqui é muito importante. 4 ideias, 4 justificativas do estudo dos gases, tá bom? O primeiro postulado, o volume próprio das moléculas de um gás é desprezível em relação ao volume ocupado por ele. Isso explica o fato dos gases serem bastante compressíveis, certo? Vamos imaginar a seringa. Eu tenho a seringa. Se você for ver o volume de uma molécula de gás, é extremamente desprezível em relação ao volume que o gás ocupa. Por exemplo, se a gente for pegar o planeta Terra e você, planeta Terra e eu, o nosso tamanho é desprezível em relação ao tamanho do planeta. Tá? Então, o primeiro postulado diz que o volume da própria molécula é tão pequena que nós desprezamos ela em função se comparado com o volume do próprio recipiente que contém este gás. Pego a garrafa de 2 litros, injeto ar. Quantos litros de ar eu tenho lá? 2 litros. Eu tenho que assumir. Ah, professor, mas eu só injetei um pouco de ar. Não tem problema. O ar ele não vai ficar na parte de baixo. Ele vai ocupar todo o sistema que contém este gás. Tudo bem? Esse é o primeiro postulado. Muita atenção. Ok. Segundo postulado, veja bem. Está em verde aqui para a gente. As moléculas do gás movimentam-se caoticamente, seguindo trajetórias retilíneas, que são interrompidas apenas quando colidem umas com as outras ou com as paredes do recipiente. Isso exerce uma pressão, isso exerce a pressão do gás. Então, você tem uma moléculazinha de gás aqui. Ela vai se movimentar de forma linear até encontrar com outra molécula de gás. Encontrou com outra molécula de gás, ela vai vibrar, ela vai mudar a sua trajetória. Um exemplo, mesa de sinuca. Você pega uma bola, se você arremessa a bola, ela vai seguir uma trajetória linear, ela vai seguir uma trajetória reta, uma trajetória retilínea. Só vai mudar sua trajetória, por exemplo, se ela encontrar outra bola no caminho. Aí ela vai mudar a sua direção. Então ela estava vindo em uma direção, encontrou com outra, opa, vai mudar a sua direção, tá bom? Isso acontece com os gases. Imagina a molécula de gases com muitas bolinhas de bilhar. Movimentos caóticos, uma chocando com a outra, chocando com a parede do recipiente. Isso nós já discutimos. O choque entre molécula e molécula parede do recipiente que contém o gás gera a pressão do gás. Segundo postulado. Beleza, pessoal? Muito fácil. Terceiro postulado. O choque entre as moléculas é perfeitamente elástico. Isto é, a energia cinética total das moléculas antes e depois do choque é a mesma. O que é energia cinética? Energia relacionada a movimento. Então, significa que o que é um elástico, se a gente for pensar no nosso dia a dia? É um tecido que ele tem um poder de elasticidade, de esticar, e quando eu solto, ele volta ao seu tamanho, à sua forma original. Isso é um elástico. O que, portanto, é este comportamento elástico das moléculas? Não é em relação a esticar.
A molécula ela está indo em uma direção, com uma certa velocidade. Chocou com outra molécula, ela vai mudar a sua direção, como nós vimos no postulado 2, no segundo postulado, porém a energia que ela tem depois da colisão é a mesma do que ela tinha antes da colisão. Diferente, por exemplo, de sólidos. Vamos pegar os automóveis. Quando você tem um automóvel está vindo com uma energia cinética fornecida pela combustão do motor. Ele colide, o carro colide, por exemplo, com outro carro, esse choque ele não é elástico, ou seja, vai alterar a estrutura do carro, vai alterar a energia do carro, tudo bem? Não é um choque elástico, perfeitamente elástico, ele não tem esse comportamento elástico. Então, nesta situação, o choque entre as moléculas é elástico perfeitamente. Por quê? Porque a energia cinética, a energia relacionada ao movimento antes e depois da colisão é a mesma. Diferente numa bolinha de bilhar também. Se você toca uma bolinha de bilhar com outra, a energia cinética, parte dela vai ser transformada em energia sonora, que a gente vai escutar a colisão, e parte vai ser também transformada em energia térmica. Quando uma bolinha choca com a outra, também tem um aquecimento. Só que esse aquecimento é leve, porém, fisicamente existe, tá bom? Neste caso, pessoal, nós não temos um choque elástico. Porém, nos gases, a energia relacionada ao movimento antes e depois da colisão daquela molécula é a mesma. Isso, então, está relacionado com o terceiro postulado, tá bom? Vamos acompanhando. Certo. O quarto e último postulado significa que a energia média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta. Professor, isso é fácil de entender? Gente, perfeitamente tranquilo. Vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar, não é gás, mas também está relacionado com o fato. Quando você coloca, por exemplo, água para ferver, para preparar um café, você coloca ali uma certa quantidade de água e após alguns minutos, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai borbulhar. Ele não borbulha? Ele borbulha por quê? Porque nós estamos fornecendo uma quantidade de energia constante para aquele sistema. Eu estou fornecendo energia continuamente. Aquele sistema, as moléculas de água daquele sistema, elas vão aumentar a sua energia cinética, ou seja, aumentar a energia de movimento e elas vão vibrar. Chegou a uma temperatura aproximada de 100 graus Celsius, o que vai acontecer com essas moléculas da superfície? Elas têm uma energia tão grande, mas tão grande, que o que nós vamos fazer? Agora a molécula vai começar a ebulir, ou seja, ocorrer a ebulição, transformação do estado líquido para o estado de vapor. Nas moléculas gasosas, em gases, isso relacionado com o aumento da energia cinética também é verdade. Se eu aumento a temperatura de um gás, nós aumentamos proporcionalmente a sua energia cinética. Então, se eu dobro a temperatura do gás, eu estou também aumentando em dobro a energia cinética das moléculas. Então, quarto postulado, a energia média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta. Isso nós podemos ver com a grande equação estabelecida pelo nosso amigo Albert Einstein. Energia cinética é a massa vezes o quadrado da velocidade, ok? Dividido por 2. Isso gera um K vezes T, uma constante do gás vezes a temperatura. Isso aqui a gente só está discutindo de forma qualitativa, tá bom? Não se preocupe no que é esse K, a temperatura, a massa, a velocidade, tá bom? Essa não é a nossa intenção no momento. Bom, o que vocês precisam ter em mente? Os 4 postulados dos gases, na teoria cinética dos gases. O volume próprio das moléculas é desprezível em relação ao ambiente que contém essa molécula. As moléculas se movimentam de forma caótica, desordenada, em trajetórias retilíneas, que são interrompidas quando há colisão entre elas e com a parede do recipiente. Isso faz gerar a pressão no gás.
O choque entre as moléculas é perfeitamente elástico, ou seja, a energia antes e depois da colisão é a mesma. E o quarto é que a energia média das moléculas está relacionada proporcionalmente à temperatura absoluta. Tudo bem? 4 postulados muito importantes. Ok. Agora, nós estaremos entrando no assunto de leis físicas dos gases perfeitos. São 3 leis físicas. Aqui nós, nessa aula, iremos fazer apenas a introdução e, posteriormente, na aula da semana que vem, nós estaremos estudando lei por lei, tá bom? Beleza. Mudanças de estado. Quando nós falamos de lei física dos gases, nós precisamos falar de mudanças de estado, que são leis que as regem. O que são leis, pessoal? São parâmetros estabelecidos. Então, os próprios gases, os comportamentos dos gases, pelos experimentos realizados pelos químicos, pelos físicos, geraram essas leis muito importantes no estudo de ciência, quando nós estamos trabalhando com os gases. Bom, pressão, volume e temperatura são consideradas variáveis de estado, ou seja, eu posso alterar a pressão, posso alterar o volume e posso alterar a temperatura de um gás, eu consigo fazer com que esse gás transite de gás para líquido ou de gás para sólido. Então, nós estamos aqui fazendo mudanças de estado do material, tudo bem? Portanto, qualquer alteração de pelo menos uma dessas variáveis, ou seja, alterando unicamente a pressão, ou o volume, ou a temperatura, nós conseguimos fazer uma transformação do gás, o que nós chamamos de mudança de estado físico. Professor, quais são essas 3 leis? As leis são classificadas, essas transformações são classificadas em isotérmica, isobárica, isométrica, que também é conhecida como isocórica ou isovolumétrica. Como eu falei para vocês, nós não estaremos entrando nesta aula nas leis que regem os gases. Porém, nós já podemos dizer o seguinte: térmica, lembra de quê, pessoal? Temperatura. Isovolumétrica, volumétrica, lembra de quê? De volume. Isobárica, não lembra, pelo nome não lembra, mas aí aqui a gente vai estudar bastante. Nós estaremos aprendendo pressão. Iso, veja aqui, os dois têm iso. Iso significa igual, significa constante. Nós estaremos vendo na aula da semana que vem. Portanto, transformação isotérmica, temperatura constante, a temperatura é igual em todo o processo. Transformação isobárica, a pressão é constante, é igual durante toda a transformação. Isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o último termo nos remete diretamente ao volume, só que os exercícios muitas vezes podem trazer para a gente também o quê? O termo isométrica ou isocórica. Eu tenho que ficar muito atento a isso. Mas se eu observar, por exemplo, isovolumétrica, como nós estamos iniciando o estudo agora, iso igual volumétrica, volume. O volume é constante, o volume é igual durante todo o processo. Transformação isotérmica, temperatura constante. Transformação isobárica, pressão constante. Transformação isovolumétrica, volume constante. Aqui nós já fizemos um apanhado geral das 3 leis. Na semana que vem nós estaremos falando, pessoal, essa lei recebe um nome, essa outra lei recebe outro, e a terceira lei recebe outro. Tudo bem? Na aula de hoje é uma introdução ao estudo da teoria cinética dos gases. O que vocês vão fazer? Após assistir a videoaula, vocês vão registrar toda a explicação até o momento no caderno de vocês. Lembrando, coloque data para registro. Quando nós voltarmos às atividades presenciais, eu estarei listando o caderno de vocês. A partir da aula de hoje, não precisam me mandar mais fotos, como eu expliquei, bem explicado no áudio. Tá bom, gente? Um abraço. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Façam todas as anotações. Deixe registrado no caderno. Tudo bem?
Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau.